Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos à nossa leitura bíblica desta sexta-feira. Hoje a leitura está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O tema da leitura: o Espírito Santo é Deus e Senhor. Ok? Vamos ao versículo. Diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pois bem, irmãos, esse texto, lógico que o comentarista chama aqui a atenção para o senhorio do Espírito Santo, dizendo que ele é Senhor, né? Não é esse o tema? O Espírito Santo é Deus e Senhor, ou seja, a divindade do Espírito Santo, ele é divino, ele é Deus, ele faz parte da Trindade, e ser a terceira pessoa não significa ser o terceiro aqui, não significa ser menos importante do que os demais, isso tem que ficar muito claro, é igual a todos os outros, é igual aos outros dois, é Deus, ou seja, ele faz parte da Trindade, e ele é Senhor, ou seja, ele tem autoridade, ele tem total controle, todo o controle, todo o domínio, toda a autoridade. A ele deve ser dado todo o respeito, toda a reverência, deve ser prestada a ele. Esse texto, esse versículo, lógico que ele faz parte de um texto, e esse capítulo, Paulo está falando de como a lei era transitória. Paulo está falando de como o Velho Testamento foi mirrando, foi diminuindo, foi se apagando. Ele usa como exemplo aqui, e ele chama isso de a glória do Velho Testamento, ele chama isso de a glória da antiga aliança. Ele chama a atenção aqui para aquele episódio que aconteceu quando Moisés viu o Senhor pelas costas. Quando pediu: eu queria ver o Senhor, eu queria vê-lo, se o Senhor permitir. E o Senhor permitiu, falou assim: olha, eu vou tapar seus olhos, porém, eu vou passar numa fenda da pedra. Quando eu passar, eu vou tirar a mão dos seus olhos, e você vai me ver, mas de relance, coisa rápida. E aconteceu desse jeito. E, ao acontecer isso, Moisés ficou com o rosto iluminado por um tempo, por um período, por alguns dias. E qual foi a atitude de Moisés frente a isso? O que Moisés fez quando o seu rosto ficou iluminado desse jeito? Ele colocou um véu sobre o seu rosto, ele tapou o seu rosto, e assim as pessoas não puderam ver mais a sua face, não puderam ver mais aquele brilho. E Paulo chama a atenção exatamente disso, e ele faz essa comparação. De que maneira? Ao longo dos dias, enquanto os dias iam passando, o rosto de Moisés estava brilhando. Enquanto os dias iam passando, o brilho ia se apagando, o brilho ia diminuindo, até que o brilho extinguiu-se. Acabou o brilho. Aí Moisés tirou o véu e as pessoas puderam olhar o seu rosto normalmente. Ok. Qual é a diferença? A diferença é que hoje, sobre o ministério do Espírito Santo, hoje sobre a liderança, né, do Espírito Santo, sob a liderança do Espírito Santo, a nossa glória, o versículo 18 vai falar disso, ela não vai se apagando, nós não recebemos uma carga de glória, e essa glória vai se apagando ao longo da nossa vida, ao longo dos dias. Até existe, irmãos, um pensamento, e até um pensamento equivocado, do nosso meio, do meio pentecostal. Lógico que nós, os pentecostais tradicionais,
né? Não somos neopentecostais, eles são uma coisa e nós não nos misturamos com isso. Infelizmente, hoje na Assembleia de Deus, eu abro um parêntese aqui para fazer essa autocrítica. Infelizmente, hoje dentro da Assembleia de Deus, nós temos muito do neopentecostal. Nós temos muito do neopentecostal. Um monte de campanha doida que se faz por aí. Tem gente pedindo dinheiro em torno de campanhas que se faz nas igrejas. Isso não é o Pentecoste. Isso não é o pentecostalismo. Isso não faz parte do pentecostal tradicional. Nós somos o pentecostal clássico, o primeiro pentecostal. O Pentecoste, ou o movimento pentecostal, nós fizemos parte da origem, lembra disso? Né? Na introdução nós falamos disso. Pois bem, voltando para cá, existe um pensamento equivocado, uma ideia entre nós, de que as pessoas recebem avivamentos. E esses avivamentos, eles duram um tempo. E depois essa pessoa precisa de renovo espiritual. Essa pessoa precisa ser renovada outra vez, né? Para poder voltar àquela glória. As pessoas até confundem o trecho que diz que nós devemos voltar ao primeiro amor, quando o Senhor Jesus fala aos Efésios, lá no Apocalipse, você tem que voltar, aconselho-te que volte às primeiras práticas, volte ao primeiro amor, e aí as pessoas confundem isso, e acham que está falando de avivamento, está falando de que eu tenho que voltar de novo, então eu tenho que ser renovado outra vez, porque um dia eu fui batizado com o Espírito Santo, fui revestido de poder, e esse poder foi acabando, foi minguando, e eu perdi. Então eu não falo mais língua porque eu perdi o batismo com o Espírito Santo, eu perdi o dom. Irmãos, é tanta ignorância que chega a assustar a gente. O que Paulo está dizendo aqui é que lá com Moisés a coisa foi minguando. E nós sabemos por que foi minguando. Não foi culpa de Moisés. Moisés não estava desviando. Era simplesmente porque o Espírito Santo não podia ficar o tempo inteiro com Moisés. Não podia. Olha só, irmãos, com Moisés. Com Moisés. Olha quem é Moisés. Com Moisés. O Espírito Santo não podia ficar o tempo inteiro com Moisés. O Espírito Santo vinha junto a Moisés, auxiliava num trabalho, ajudava, fazia algum prodígio, né? Coisa pequena, como abrir o mar, coisa pequena como tirar a água de uma rocha, né? Como fazer chover carne do céu, enfim, né? Não vai pensando que choveu picanha lá no deserto, não. Mas enfim, né? Essas coisas assim, esses milagres assim maravilhosos, coisas incríveis, né? Magníficas, mas fazia e se retirava. Por isso a glória se mirrava, porque não se sustentava, porque o Espírito não permanecia. Agora, após Cristo, depois de Jesus, depois do que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, depois de Jesus, o Espírito Santo veio e ficou. Sendo assim, não acontece mais o que aconteceu com Moisés. O que aconteceu com ele, não acontece mais conosco. Com a gente, aí cumpre-se o versículo 12, é de glória em glória. Olha o versículo 12 como diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Irmãos, a glória não é nossa, o dom não é meu. Eu não tenho o dom de profetizar, eu não tenho o dom de fazer operações de maravilhas, eu não tenho o dom, ele não é meu, ele é do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa quem quer, quando quer e como quer. A questão aqui é, eu sou um espelho e eu preciso ser esse espelho, porque eu me converti ao Senhor. No versículo de número 16, lógico que o texto está falando dos judeus, dos israelitas, mas isso também pode se aplicar a nós. Mas quando se converterem ao Senhor,
então o véu será tirado. Esse véu, ele é arrancado, e ao invés de o rosto estar sem iluminação, é o contrário, porque nós somos um espelho e o Espírito Santo brilha cada dia mais. E ele diz o seguinte: como espelhos, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, é de glória em glória. A luz só aumenta, o brilho só intensifica, só fica mais forte, não diminui, não mirra como aconteceu com Moisés. Com Moisés aconteceu porque o Espírito Santo não podia ficar com ele. Conosco não, o Espírito Santo está com a gente, com a igreja de Cristo, e eu sou a parte da igreja de Cristo, você é parte da igreja de Cristo desde sempre. Não existe essa coisa de perder batismo com o Espírito Santo. Não existe essa coisa de perder dom. Não existe essa coisa de estar se apagando. Não, existe as pessoas desanimarem. Desanimar é uma outra coisa. Isso é humano. Desanimar é humano. Então eu preciso me reanimar. Eu preciso me motivar. Eu preciso correr para os pés do Senhor. Isso você faz, você não precisa pagar nenhuma campanha na igreja de ninguém para fazer isso. Você não precisa participar de nenhum avivamento na igreja dos outros por causa disso. Isso você faz orando. Isso você faz lendo a Bíblia. Isso você faz se aproximando do Senhor. Quanto mais perto dele você chegar, maior vai ser o brilho e a glória sobre a sua vida. Sabe para quê, irmãos, que serve isso? Não é para você ficar famoso, não é para você ficar grandão. Não é para você ser o profeta dos profetas, né? Ou o Elias da nossa geração. Não é isso. É para que as pessoas do mundo olhem para você e vejam o reflexo da presença do Espírito Santo. Porque ele é um Senhor, ele é Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos guarda e é Ele quem nos guia. Nesse trabalho espiritual, nesse trabalho ministerial, nesse ministério do Espírito, que é o qual nós hoje fazemos parte, nesse ministério, o Senhor é o Espírito Santo e é a Ele quem ouvimos e é a Ele quem seguimos. Por que nós o seguimos? Aí nós lembramos de ontem, da leitura bíblica de ontem, porque ele aponta para Jesus, porque ele nos conduz à porta, porque ele nos conduz ao caminho. E quando esse brilho dele se intensifica na nossa vida, as outras pessoas que não estão no caminho, que não estão indo para a porta, olham para o brilho em nós, olham para o brilho do Evangelho, olha para a transformação, olha só, transformados de glória em glória. Isso aqui conversa com Romanos 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa transformação, uma transformação de caráter. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem mentia, não mente mais. Uma transformação completa no ser humano, que agora reflete cada dia mais a glória do Espírito Santo. Meus amados, que o Espírito Santo nos ajude nisso. Que ele seja de verdade a nossa iluminação. Que ele seja de fato aquele que está nos guiando, que nós estejamos debaixo da sua autoridade, do seu senhorio, para que sejamos guiados e guardados pelo Senhor. Amém? Deus nos abençoe. De novo, feliz ano novo, mas que o Espírito Santo esteja conosco. Tenham todos um excelente dia, em nome de Jesus.